Nesse vídeo, que estou começando mais um vídeo, eu quero ler aqui no livro de Amós, capítulo 9, versículo 15, que diz: Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhe dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Quero falar sobre Israel, o povo de Deus. Israel é conhecido como a nação eleita, o povo adquirido do Senhor. Deus escolheu a nação de Israel para que através dela todas as nações pudessem conhecer o Deus verdadeiro. Israel é a menina dos olhos de Deus. Deus escolheu Israel, deu leis, estatutos e mandamentos. Formou uma grande nação. Israel foi tirado dos lombos de Abraão, quando Deus disse para Abraão no capítulo 12 de Gênesis: sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Far-te uma grande nação, e tu serás uma bênção. O nome de Abraão era antes Abrão, que significa pai de multidões. Melhor, pai exaltado. Aí Deus muda o nome dele para Abraão, que significa pai da multidão. E Abrão era pai exaltado. Então Deus muda o nome dele, e através dele e Sara, Deus promete um filho, e desse filho Deus promete que ia vir a nação de Israel, que os descendentes dele seriam como o pó da terra, como as estrelas do céu. E assim nasce Isaac. Depois Isaac casa, e então ele gera dois filhos, Esaú e Jacó. Esaú tem agora o seu caminho a seguir, e Jacó, Deus reafirma as suas promessas. E através de Jacó vem os 12 patriarcas. E através dos 12 patriarcas, que são os 12 filhos de Jacó, Deus forma então uma nação. Jacó, ele quando voltou da casa do sogro, ele fez a sua morada em Siquém. E ali ele ficou por muitos dias na terra de Canaã, até que quando José foi vendido como escravo para o Egito, aos 17 anos, pelos seus irmãos, e ali José, aos 30 anos, ele se tornou governador de toda a terra do Egito. Foi quando então os irmãos de José desceram até o Egito para comprar alimento. E então, na segunda vez que os irmãos de José vão ao Egito para comprar alimento, José dá-se a conhecer os seus irmãos, e então José lhe traz o seu pai Jacó e toda a parentela, que era 7 dezenas, e ali eles desceram para o Egito. Deus falou para Jacó: não temas descer ao Egito, porque ali eu te farei uma grande nação. Jacó ouviu a voz de Deus, desceu para o Egito, e ali Deus abençoou os descendentes de Jacó. Se multiplicou muito mesmo o povo do Senhor, até que Deus formou deles uma grande nação, ao ponto de outro rei que não conhecera José se levantou e começou a maltratar o povo de Deus. E Deus então assim, ele abençoou o seu povo ali na terra do Egito, através das suas promessas, do seu juramento é feito a Abraão, até que Deus levanta Moisés, e então Moisés é escolhido pelo Senhor para então ir até o Egito, para libertar o povo de Deus que estava ali na escravatura. Todos conhecem a história. E assim Deus tirou o seu povo da terra do Egito. Sempre Israel foi perseguido por Faraó, ficou 40 anos no deserto, até que entrou na terra prometida, e ali na terra prometida, Deus abençoou o seu povo de uma forma muito especial. Quando Josué morre, o povo de Israel entra no período teocrático, que o próprio Deus governa o seu povo. Nesse período teocrático de 3 séculos, Deus levantou juízes para então cuidar do seu povo, até que viesse a monarquia, até que viesse o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. E assim Deus foi abençoando o seu povo, através dos juízes, através dos reis,
E assim o povo do Senhor, sempre quando estavam na presença de Deus, eles venciam batalhas. Quando Israel se rebelava, eles perdiam a batalha. Mas Israel jamais será destruído. A nação de Israel, o povo de Deus, ele jamais será destruído. Foi muitas das vezes em que Israel perdeu batalha. Levantou impérios que o perseguiu o povo de Deus. Veio os assírios, perseguiu eles, depois veio o Império Babilônico, com Nabucodonosor, levando para o cativeiro. Mas mesmo assim, lá no cativeiro, Deus não abandonou o seu povo. Depois de 70 anos, eles voltam para a sua terra. Depois levanta o Império Persa, através de Dario e o rei Ciro, que através de Ciro, através de uma profecia falada por Isaías, que Ciro abriria as portas então para o povo voltarem para a sua terra, o povo de Israel voltarem para Israel, para a sua terra santa. E ali eles edificariam o templo novamente e voltaria de novo a fazer sacrifícios a Deus. E assim se cumpriu. Israel voltou para a sua terra. Depois deles levantou o império de Alexandre o Grande. Alexandre se levantou, começou a conquistar o mundo e conquistou também Jerusalém. Só que na história a gente vê que ele não maltratou o povo de Deus. Alguns até judeus se alistaram no exército de Alexandre o Grande. Deus abençoou o seu povo, até que veio o Império Romano, e destruiu o Império de Alexandre, e o Império Romano se fortaleceu no século II, e no ano 146 eles começam então a dominar ali e desterrar o Império Grego. Então o Império Romano foi um dos grandes impérios, o que mais perdurou, perseguiu e conseguiu dominar Jerusalém. Até quando Jesus nasceu, Israel estava sob domínio, sob o jugo romano. Mas mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo. Quando Jesus nasceu, Israel estava sob o jugo romano. Jesus cumpre o seu ministério terreno e quando ele morre e ressuscita, que ele vai para o céu, ele abençoa os discípulos e os discípulos perguntam: o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus disse: não convém saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ele falou para os discípulos: mas vocês ficam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse tempo, Israel estava sob o jugo romano. Jesus mesmo falou assim: a vossa casa vai ficar deserta. Israel ficou sem pátria por um período de 1.800 anos, 18 séculos sem a sua pátria. A casa ficou deserta. Deus falou em Deuteronômio: eu vos espalharei entre as nações, só que depois vos ajuntarei e trarei para a vossa terra. E de fato, como eles ficaram 18 anos, 18 séculos, longe da sua pátria, sem pátria, Israel foi por todas partes no mundo, foi perseguido pelo comunismo, foi perseguido pelos ditadores socialistas, ditadores comunistas, depois veio os nazistas, que tentou, com a solução final, exterminar Israel, mas eles não conseguiram, porque é uma promessa de Deus para Israel, dizendo que eles não seriam destruídos e jamais seriam destruídos. Quando Jesus estava aqui na terra, ele disse: não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Ou seja, não passará esta nação, era a nação de Israel, sem que todas as coisas aconteçam. Ou seja, todos os reinos se foram. Antigo Israel, o povo de Deus, permanece até hoje, porque Israel é o povo escolhido do Senhor. Como diz os nossos sábios, é o relógio escatológico do nosso Deus que aponta para as profecias bíblicas, o que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. Israel, Jesus falou uma certa vez: olhai para a figueira, para as demais árvores. Figueira, Israel, árvores, as nações. A figueira ia brotar e ela brotou, ou seja, Israel foi reconhecido como nação em 1948. Nasceu a nação de Israel, o Estado judeu, com apenas 700 pessoas, judeus que desceram para a Terra Santa no período em que terminou a Segunda Guerra Mundial. E ali o povo de Deus se instalou naquela terra. Estava desolada, destruída, mas Deus profetizou usando Isaías, dizendo que o ermo,
floresceria, que o deserto voltaria e a terra assolada voltaria a dar os seus frutos. E de fato hoje Israel é uma grande potência no mundo. Depois que eles foram reconhecidos como nação em 1948, muitas nações inimigas se levantou contra Israel. Mas Israel venceu todas essas 3 batalhas que houve e eles estão plantados como Deus falou aqui em Amós. E eu vos plantarei na vossa terra e ninguém vos tirará. Então Israel é o povo de Deus. A Bíblia diz que não há encantamento contra Israel. Deus usou o profeta Zacarias dizendo que colocaria eles como um peso, como uma pedra pesada entre as nações. Deus usou o profeta Ezequiel dizendo que colocou a nação de Israel no meio da terra, no meio das nações. Israel está entre 3 continentes, entre a Europa, a África e a Ásia, e ele está no centro da terra, e jamais eles serão destruídos. Já levantou várias nações contra Israel, e todas que levantaram foram derrotadas, porque há uma promessa de Deus: ninguém vos tirará da vossa terra que eu vos tenho plantado. Deus cumpriu a sua promessa. Amós 9:15, Deus plantou eles ali, na sua terra, e eles jamais será destruído. A nação de Israel jamais será destruída. Jamais. Pode se levantar qualquer nação contra o povo de Deus, contra Israel, mas Israel jamais será destruído, porque Deus falou na sua palavra, e a palavra de Deus permanece fiel. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Oramos, meus irmãos, por Israel. Salmo 122, versículo 6. Orai por Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. É um dever meu e teu orar pelo povo do Senhor, o povo de Israel, para que Deus venha ali abençoar e proteger os seus filhos, que são filhos por eleição, que é a nação de Israel. Que Deus possa abençoar aquela nação, que Deus possa ajudar aquela nação. Vemos vários países aí contra Israel. Ele é o único país democrático no Oriente e tem vários países contra ele. Mas em todas essas batalhas, Deus está com Israel e vai fazer ele ajudar ele a vencer esses seus inimigos. Oramos por ele, para que Deus venha abençoar a nação de Israel, o povo do Senhor, a qual Deus plantou ali na Terra Santa, e ninguém vai aniquilar. Todos os inimigos de Israel querem aniquilar Israel, mas eles jamais vão conseguir, porque Deus é com o seu povo e nosso Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar. Espero que você entendeu aqui o que é o povo de Israel, nesse pequeno comentário aqui. Você que talvez não sabia, mas fique tranquilo, Israel jamais será destruído. Ele é o povo de Deus, escolhido. São filhos por eleições. Deus tem 5 tipos de filhos: filho por geração, filho por criação, filho por formação, filho por eleição e filhos por adoção. Filho por geração, Jesus, tu és o meu filho amado e hoje te gerei. Filho por criação, os anjos. Deus criou os anjos, como está em Salmo 48, pelo sopro da sua boca, pelo espírito da sua boca. E filho por formação, Adão, que formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E filhos por eleição, a nação de Israel. E filho por adoção, que é os crentes que aceitaram Jesus, como Paulo diz, e recebeste a adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então Israel são os filhos de Deus por eleição, o povo escolhido do Senhor, e jamais serão destruídos, porque Deus peleja pelo seu povo. Que Deus abençoe a cada um, compartilhe o vídeo e que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração aqui. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que está assistindo, abençoa sua família e abençoa a todos nós, abençoa o seu povo de Israel, também abençoa a tua igreja, Senhor, abençoa a humanidade, olha para cada um, nós precisamos de ti, da tua graça, porque sem ti nós não somos nada. Pai, abençoa a todos nós, fique conosco, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.